aí, pessoal, tá preparado para resolver mais uma prova de residência? Então, eu escolhi essa questão aqui, que caiu na residência médica de 2016, do SUS aí de Goiás, uma questão muito interessante. Vamos a ela, então. Então, é uma história de Jota, de 27 anos, que vem à consulta acompanhada do seu namorado para ajudar no seu estado de nervos. Diz que sempre foi muito irritada, brigona, instável nos relacionamentos. Inicialmente deposita muita confiança nas pessoas, mas por pequenos motivos discute, fala palavrões e acaba rompendo o vínculo com elas. Olha o que ela diz: mudo de humor de uma hora para outra. Conta ainda que na mesma hora em que está bem, ela explode por motivo banal e fica mal-humorada. Tem dificuldade de controlar a raiva e já tentou suicídio inúmeras vezes, sempre de forma impulsiva, quando passava por alguma discussão. Apresenta baixa autoestima e sentimento de vazio na maior parte do tempo. Então, você já está preparado para entender que transtorno se trata essa questão? E a pergunta é: esse quadro é mais compatível com transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 ou transtorno de ansiedade generalizada? Então, pessoal, algo me chamou a atenção nessa história logo que eu li. E está contida nessa frase aqui, sentimento de vazio na maior parte do tempo. Porque quando eu ouço a palavra vazio, quando eu descubro que alguém tem um sentimento de vazio crônico, já me vem à mente esse transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. No entanto, essa questão tem algumas coisas para nos confundir. Quando ela diz assim, olha, eu mudo de humor de uma hora para outra. Claro, pessoal, se a pessoa está mudando de humor o tempo todo, se ela muda de humor rápido, eu tenho que pensar na doença bipolar. E será que essa paciente tem doença bipolar? Para que eu entenda isso, eu preciso saber a diferença dessa questão de humor, afeto, que ocorre aí na doença bipolar e no borderline. Vamos desvendar esse enigma. Porque na doença bipolar o que se altera é o humor. E no borderline o que se altera é o afeto. Mas qual a diferença aí desses dois? Primeiro que o humor é uma emoção mais estável, enquanto o afeto é mais volátil, é uma resposta emocional a determinado evento. Assim, no borderline, aliás, assim no bipolar, eu tenho o quê? Uma alteração do humor que ocorre de forma não reacional, ele não é uma resposta a um evento em si. Enquanto no borderline eu tenho alguém que responde rapidamente com uma emoção a algo que aconteceu, que muitas vezes tem um conteúdo irrelevante. Desta forma, eu entendo que o bipolar tem uma alteração de humor insidiosa, que vai se alterando ao longo do tempo, enquanto o borderline tem uma alteração de afeto que é abrupta, é responsiva, é em resposta a algo que aconteceu. E essa alteração do humor no bipolar dura dias e semanas, enquanto no borderline, essa alteração de afeto dura minutos e horas. Então, o que essa história traz para a gente? Uma pessoa que, na mesma hora que está bem, ela explode por um motivo banal e fica mal-humorada. Ela está bem, acontece alguma coisa, geralmente irrelevante, que ninguém dá muita importância, e quando você vê, o borderline explodiu. Explodiu por quê? Porque o afeto dele respondeu. É reacional, é uma reação. E isso caracteriza muito bem a personalidade borderline. Além disso, existem várias características que são aqui trazidas no texto, principalmente o fato aí que vem a consulta com o namorado, que já deve estar cansado
desse relacionamento instável e intenso, essa pessoa aí que vive num estado de nervo, muito irritada, que briga muito, que tem uma instabilidade nos relacionamentos, que tem uma raiva incontrolável e que demonstra essa instabilidade afetiva. Além disso, ela deposita muita confiança nas pessoas, mas por pequenos motivos discute, fala palavrões e acaba rompendo o vínculo com elas. Por que isso? Porque o borderline tem um medo muito grande do abandono, de ficar só. Às vezes uma sensação de abandono, que é real, porque ele afasta as pessoas, mas muitas vezes imaginária. E ele vive aí em volta de uma ideia de idealização versus desvalorização. Uma pessoa que rapidamente, um estranho, às vezes que ela adquire uma intimidade, se torna a pessoa perfeita, mas aí ele descobre que essa pessoa tem erros, tem defeitos, comete erros e, de repente, essa pessoa já não presta mais. Além disso, no texto a gente vê uma pessoa que já tentou suicídio inúmeras vezes de forma impossível. O borderline, ele é muito impossível com sexo, com drogas, nos relacionamentos que ele mergulha de cabeça no uso de substância, mas ele também tem uma impulsividade autodestrutiva. E aí ele comete muitos atos aí de tentativa de suicídio e atos de automutilação. E para fechar essa história, eu tenho um paciente que tem baixa autoestima, porque o borderline tem um grande problema de perturbação da identidade, da autoimagem, do self, do eu, de como ele se vê. E ele vive aí nessa ideia constante de eu me amo, eu me odeio o tempo todo. Então, não dá para a gente confundir, não dá para a gente não responder corretamente que essa pessoa do problema tem um transtorno de personalidade borderline, que a gente não vai confundir mais com doença bipolar, que tem uma mudança de humor que não é reacional. Quando a gente ler outra questão de prova de residência, a gente vai acertar todas que estiverem nesse contexto de transtorno de personalidade.